Você falou também sobre o ponto das lesões específicas do quadril, né, Rodério? Conta pro pessoal, por favor, quais são as principais lesões associadas, lesões esportivas associadas ao quadril e quais são os esportes mais relacionados com as lesões de quadril? Perfeito. Então, que nem foi comentado aqui pelo Buturi, as lesões musculares são muito comuns, né? Então, especificamente no quadril, eu pego muito lesão de posterior de coxa, né? Que são os isquiotibiais e dos adutores, né? Adutor é aquela musculatura que é mais no meio da coxa, Isso, né? mais próximo aqui da região da virilha, que tem aquele estiramento. Pubalgia, que é aquela dor crônica na região do pubis, que tem uma fisiopatologia bastante complexa, muito comum em jogador de futebol. Sim, o Kaká teve. O Kaká teve, foi famosa a pubalgia e não é incomum de a gente ver pelo mecanismo de chute, drible. A gente pega, de novo, né, já comentei isso, a fratura por estresse em corredor é bastante frequente, porque o colo do fêmur é uma das regiões que pode acometer de fragilidade para essas lesões por estresse ósseo. Bastante. Qual que é a diferença específica de uma fratura normal e uma fratura por estresse? Perfeito. Então, uma fratura normal, ela é ocasionada por um trauma isolado de forma aguda, né? Então, você caiu, bateu, você teve um trauma torsional grave, e aí você tem a fratura e não tem dúvida, né, na maioria das vezes, que você quebrou, naquela dor aguda que vem na hora. A lesão por estresse ósseo, ela começa, na verdade, por uma lesão por sobrecarga, né? Você vai tendo... e aí, volta no que a gente conversou, né? Normalmente, quando você tem um aumento muito rápido de intensidade, de volume de treino, você acaba acumulando microlesões que não dá tempo daquele osso regenerar, né, e se fortalecer, que é a fisiologia normal do osso. Isso vai gerando primeiro uma inflamação, que é o edema ósseo, que pode eventualmente progredir para uma fratura. Então isso vai acontecendo ao longo de um ciclo mais extenso. Então a fisiopatologia é bastante diferente. Outras lesões, e isso é mais comum em atividades de impacto, como corrida, né? Outra lesão muito frequente no quadril é o impacto femoroacetabular, né, que a gente conversou, que é uma alteração anatômica no encaixe do quadril que leva a esses limites na amplitude de movimento no excesso, né? Então vai fazer uma flexão excessiva, uma rotação excessiva do quadril, e tem esportes que trabalham mais nesse extremo de movimento, como o tênis, por exemplo, né? Tanto que a gente tem o Gustavo Kuerten, né? Acho que é bastante conhecida a história dele, até infelizmente meio que acabou com a carreira dele, né? Lesão esportiva. E mais recentemente o Andy Murray, né? Que acabou colocando uma prótese de quadril e até voltou a jogar. Essa parte do impacto, ela é decorrente já de uma deformidade que a pessoa tem? Ou ela desenvolve isso ao longo do tempo? É decorrente da deformidade que a pessoa já tem, né? Mas é óbvio que isso ao longo de uma vida de conflito, vai batendo e vai causando algumas lesões secundárias que aí vão apresentar com dor, né? Então, não é incomum esse paciente já ter essa deformidade, né? Ele tem essa deformidade já prévia, mas isso vem se apresentar dependendo, obviamente, da intensidade da atividade que ele pratica, né? Então, se é um atleta de final de semana, se é um profissional que vai praticar isso com um volume maior, isso vai se manifestar de forma mais precoce, né? E também do grau de deformidade. Você tem deformidades pequenas, isso talvez nunca venha a se manifestar ou venha a se manifestar muito tarde. Se tem uma deformidade muito grande, provavelmente essa sintomatologia vai apresentar, né? Perfeito. Tá bom. Buturi, agora falando mais da sua especialidade, puxando a sardinha ali um pouco para o joelho. Quais são as principais condições do joelho? E aí, se você puder até extrapolar um pouco pela tua experiência lá em Iowa, em outras articulações também, que mais acontecem e também quais são os esportes mais associados a elas? Perfeito. Essa pergunta é fácil, né? Joelho, LCA e menisco, sem dúvida, né? Então, lá em Iowa, tinha de baseada o futebol, que é o futebol americano lá, é muito forte. Sim. E não só o futebol, como o soccer, que é o nosso futebol feminino, também está crescendo lá. Então, está aumentando muito o número de lesões de cruzado, né? Basicamente, a lesão do cruzado, o ligamento cruzado é um dos ligamentos que a gente tem no joelho. A gente tem 4 principais, né? 2 ficam dos lados do joelho e 2 cruzando dentro do joelho. E o cruzado, ele é um pouco mais fino. O cruzado anterior ele é um pouquinho mais fino que o cruzado posterior, que é o outro que tem dentro do joelho. E ele, quando a gente tem o trauma torsional, e aí o clássico são 2 opções. Uma é quando a gente toma uma pancada lateral, então você está correndo e alguém vai e bate no lado do seu joelho, e aí você entorta o joelho, digamos assim, para dentro. Esse é um tipo traumático. No futebol deles é bem comum isso acontecer. No futebol deles é mais comum, belo ponto, exato, mas acontece no nosso também, uma entrada mais violenta. Mas o mais comum, como você mesmo disse, é por mudança de direção. Então você vai mudar de direção, e tem muito no nosso futebol, ou parada brusca, então você tá correndo, você quer frear, ou quando você vai saltar, e aí é mais comum no basquete e no vôlei, quando você vai saltar na aterrissagem.
Uhum. Tudo isso também por um mau controle neuromuscular, a gente torce o joelho, porque a gente não conseguiu segurar aquela biomecânica ali. E aí torce o joelho e aí o primeiro que rompe é o cruzado, né? O tratamento é eminentemente cirúrgico, no caso do cruzado, porque ele, logo que rompe, é como se fosse uma corda que esfacela, né? Então a gente perde as fibras, elas não se conectam mais. Sim. E também o fato de ele estar dentro da articulação faz com que o líquido que tem dentro do joelho permeia as fibras e aí ele não cicatriza também por conta disso. Basicamente, não dá pra costurar uma ponta na outra. Exatamente. Basicamente é isso. Uma corda que esfacela lá dentro. Muitas vezes, uma lesão mais crônica, a gente entra com a artroscopia, com o vídeo, né? E aí praticamente não tem mais nada lá, fica um vazio, né? Então você reconstrói. Você pega uma outra parte do corpo, um outro que a gente chama de enxerto, normalmente dos flexores ou do tendão patelar, e você recria ali, né? E aí, justamente pelo fato de a gente recriar, você precisa ter um tempo aí de maturação, digamos assim, desse enxerto. E é justamente por isso que a gente comentou até do Neymar, que esperou 9, 10 meses para voltar, porque a tendência atual, antigamente o bom cirurgião é aquele que tentava fazer o atleta voltar com 5 meses. Hoje a gente sabe que se alguém fizer isso, está errado, né? E porque tem que respeitar esse tempo de maturação do enxerto. Por mais que o atleta volte, e às vezes eles voltam da parte muscular muito bem, eles têm ainda que respeitar esse período, né? A segunda lesão mais frequente é o menisco, que muitas vezes é associado ao LCA, 60% das lesões de LCA tem um menisco associado. O menisco é um coxinha, uma estrutura que absorve impacto quando a gente está deambulando e naturalmente quando a gente sofre um entorse, ele fica meio guilhotinado entre os dois ossos e aí ele tem vários tipos de lesões aí que normalmente são de tratamento cirúrgico, né? Perfeito. Agora, fugindo um pouco das lesões mais cirúrgicas e aí voltando um pouquinho para as lesões mais conservadoras, o que a gente vê muito é o famoso joelho do corredor, que é a síndrome do trato iliotibial. Todo mundo aí que é ortopedista já pegou vários casos. Eu já tive dos dois joelhos, tá bom, gente? E aí o que acontece é que você, por erro biomecânico, e aí a musculatura vai lá no quadril, né? Tem uma musculatura, de novo, o glúteo médio, que estabiliza o quadril quando a gente tá pisando. Quando ela não tá funcionando muito bem, a gente corre com a pelve, a bacia vai caindo, né? Cai para um lado, cai para o outro. E isso é um erro biomecânico, que se você faz uma corrida de 3, 4, 5 quilômetros, não vai fazer diferença. Mas aí para corridas de 10 quilômetros já causa uma bela diferença, né? Tanto que o mais frequente a gente vê essa lesão em atletas que correm de 5 a 15, digamos assim, né? Porque, obviamente, o atleta da meia maratona já passou dessa fase, já aprendeu a fazer os exercícios, e então ele já acaba não sofrendo tanto disso, porque ele já tá numa outra fase, né? E é até interessante, quando eu tive essa lesão, então eu treinava atletismo na faculdade, corria fundo, distância, né? E naquela época o meu treinador pedia pra gente fazer uns educativos. São alguns exercícios que você faz de corrida mesmo. Então, aquele correr com o pé pra cima, correr batendo o pé na bunda. Tem alguns exercícios que a gente faz e eu achava isso muito bobinho e tal, mas fazia. Chato, deixa eu correr logo. Mas eu fazia. E aí eu nunca tive nenhuma lesão. E aí, depois disso, depois de terminar a faculdade, fui pra residência, parei de correr e tal. Fui voltar a correr depois que terminei a residência. Não, eu corria muito, não sei o que, vamos correr sozinho. Fui correr sozinho, dor nos dois joelhos, assim, impossibilitado. Já cheguei a voltar do Ibirapuera andando, porque eu não conseguia voltar de outra maneira. E por quê? Porque eu não voltei a fazer esses exercícios que, na minha cabeça, era simples, né? E eles faziam o quê? Ativar a musculatura correta para eu fazer o exercício e impediam um erro de biomecânica aí e impedindo a lesão. Perfeito.